E descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judeia e Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas, capítulo de número 6, versículo 17 ao 26. Oi, sou eu, Rodrigo Barbosa, e hoje essa nossa meditação é nas bem-aventuranças. Que maravilha a gente poder parar e pensar nisso. Separe agora os próximos 10 minutos e vamos crescer em graça e conhecimento. Jesus havia passado uma madrugada inteira no monte orando, e ao descer do monte, ele separa 12 dos seus discípulos para serem seus apóstolos. E descendo com os seus discípulos para um lugar plano, com todos os outros discípulos, e a multidão junta-se a eles, para que Jesus pudesse curá-los. Eles queriam ouvir, a multidão está sedenta, a multidão quer tocar em Jesus, a necessidade leva essas pessoas até Jesus. Muita gente humilde, muita gente pobre, gente de todos os lugares com sede de Deus e com necessidades extremas vão até Jesus. A multidão queria tocar-lhe, dele saía virtude. Eles estão encontrando em Cristo, em Jesus, consolo. Eles estão encontrando em Jesus cura, eles estão encontrando Jesus alegria. E Jesus vê aquela oportunidade como uma boa oportunidade de ministrar uma palavra. Então ele olha para os seus discípulos e começa a dizer que bem-aventurados, que felizes são de fato os pobres, que felizes são os que têm fome, que felizes são os que chorais, e que felizes são os que são perseguidos por amor a Cristo. O interessante aqui, nessas bem-aventuranças, que Jesus expõe um balanço do que é o reino, do que é o reino dos céus, o que de fato é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça social, o reino de Deus é igualdade, o reino de Deus é bondade. O reino de Deus não é enriquecimento, o reino de Deus não é vingança, o reino de Deus não é apogeu, o reino de Deus não é estabilidade aqui na terra, não. O Senhor vem, e Ele vem para os simples, os pobres de espírito. Ele olha para aquele que ninguém olha. Ele olha para aquele que tem fome. Porque existe dois tipos de gente, aqui é um balanço muito claro. Porque se há pobre é porque existem ricos. E se existem ricos, esses ricos não estão olhando para os pobres, mas Deus olha
para os necessitados. Se tem fome, é porque tem gente que está sendo farta. Porque se tem rico, rico tem comida e ele está desprezando o pobre. Se tem quem chore, também tem quem faça chorar. E o Senhor é o consolo dos que choram. Porque existem dois tipos de pessoas: os que se preocupam consigo e em viver bem nessa terra, e os que se preocupam uns com os outros, que olham para o reino e sabem que o reino é bondade, justiça e igualdade. Eu não sei de onde tiram a ideia de que o reino de Deus e de que os participantes do reino de Cristo aqui na terra vivem sossegados, são fartos, têm vitórias que têm sabor doce como mel. Aqui ele diz que serão perseguidos, mas tem um galardão guardado no reino dos céus, guardado no céu. Ai dos ricos. E o que são os ricos? São as pessoas que buscam consolo nessa terra, se gabam daquilo que têm, se garantem e são felizes e satisfeitos pela casa, pelo carro, pela conta bancária. Isso vai passar, porque na eternidade isso não vai fazer diferença. Sabe, Jesus ele vem falar que o consolo desse mundo é passageiro, o status desse mundo é passageiro, e que o Senhor ele olha para o faminto, para o pobre de espírito, que ele enxerga as nossas lágrimas e o nosso choro. Nós temos um Deus que se compadece de nós. Vivemos ainda em tempos de injustiça social, vivemos ainda em tempo de desigualdade, vivemos ainda em tempos aonde somos condicionados a pensar que abençoado é aquele que tem, que abençoado é aquele que tem a conta cheia, que abençoado é aquele que tem a mesa farta, que abençoado é aquele que tem estabilidade. Esse é um princípio do mundo, esse é o princípio de que quem está em cima é abençoado, e Jesus está desconstruindo isso. Não é o que você tem que te faz abençoado, não é o que você possui que te faz abençoado, não é porque você não tem dificuldade nessa vida que você é abençoado. Abençoado de fato, felizes serão e são aqueles que sabem que precisam de Cristo, que tem um consolo eterno e paz no seu coração. Essa semana passada, mais um homem negro em Salvador foi vítima de racismo, um empresário. Sim, um homem com sua filha, 5 horas na Caixa Econômica tentando resolver um problema, e porque era negro foi rejeitado pelo gerente, senhor Crispim, e queriam tirar ele algemado da agência. Quem não se revolta com isso? Enquanto ainda houverem Crispins, o Senhor estará olhando por eles, porque o mundo ainda julga pela pele, porque ainda estamos julgando pelos bens que possuímos, porque ainda estamos julgando pelo status que possuímos. Mas não é assim o reino dos céus. O reino dos céus é bondade, justiça e igualdade. É esse reino que nós devemos regozijar, porque seremos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. Não confunda o reino de Deus com esse mundo. Descanse em Cristo. Ai dos ricos que se garantem na sua riqueza. Ai daqueles que acham que estão bem porque sua mesa está farta. Ai dos que riem. Ai dos homens que gostam do status desse mundo, que gostam de ter a alegria de ser bem vistos pelos homens deste mundo.
Felizes são os que são bem vistos por Deus. Ter dinheiro não significa que você tenha que ser soberbo, nem se garantir no seu dinheiro. Não estou dizendo aqui que você tem que buscar a humilhação, mas você tem que entender que o que você tem não é garantia de salvação. Pense nessas coisas. Compartilhe esse evangelho. Descanse na palavra e vamos crescer em graça e conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe essa mensagem. Quero mandar um abraço para Nalva, para Eduardo, para a irmã Ada. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. Um abraço. Até a próxima.